pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos montar um daqueles projetos impressionantes e legais pra caramba. E não é tão difícil assim de montar não. Trata-se de um aquecedor indutivo, né? Aproveite esse vídeo para se inspirar a aprender eletrônica, para montar um aquecedor indutivo que pode lhe ser útil, né? E ao final do vídeo ainda você vai compreender inúmeros fenômenos físicos e ter uma noção de como o nosso circuito está funcionando, porque no final do vídeo eu explico como o circuito funciona. Um aquecedor indutivo pode ser útil até, né, para nós projetistas na bancada, porque às vezes a gente quer esquentar alguma coisa rapidamente para poder fazer um ajuste técnico, né, cortar alguma coisa, cortar uma carcaça de plástico, selar alguma coisa ou algo do tipo. Tudo que esquenta aí você pode usar. Vocês viram que ele conseguiu aquecer a faca muito rapidamente. Esse nosso aquecedor indutivo ele tem uma potência muito legal. O meu intuito com esses projetos não é nem muito eles serem funcionais, é mais sim demonstrar, né, todos os fenômenos físicos ali por trás para poder encantar e inspirar as pessoas a entrar nessa área da eletrônica, programação e diversas outras relacionadas, da física também, matemática, né, biologia, por que não? Então é mais para o projeto demonstrar os fenômenos físicos, porque é extremamente legal você ver algo acontecendo na prática ali, né, além da teoria. Só para lembrar, galera, nós temos o fórum aqui no canal que reúne todos esses projetistas aqui, caras que têm muito conhecimento, e o fórum permite que vocês debatam entre si, façam perguntas. Se você tem uma dúvida, você vai lá e faz uma pergunta, né? Quem sabe alguém com muita experiência te responde, né? Ou você pode fazer um enunciado, tem conhecimento, vai lá e mostra pra galera o que você sabe, porque dessa forma você vai estar compartilhando conhecimento e não tem nada mais legal e saudável que isso. Beleza? Então se inscreve no fórum, o link está aqui embaixo na descrição também. Se você quer comprar componentes eletrônicos com qualidade e bom preço, sem conta mínima, acesse o Baú da Eletrônica, o link está aqui embaixo na descrição. Muito obrigado, pessoal, e bora para o projeto. Para nós fazermos o nosso projeto, nós vamos precisar de dois MOSFETs IRFZ44N com dissipador de calor. São dois deles e os dois têm que estar acompanhados de dissipador de calor. Dois resistores de 150 ohms por 2 watts. Eu estou utilizando de 10 watts, pois eu não tenho no meu estoque de 2 watts. Também vamos precisar de dois resistores de 1K por 1/4 de watt. 3 capacitores de poliéster de 6.8 microfarad por 250 volts. O ideal é utilizar capacitores do tipo MKP, e sobre isso eu falo no final do vídeo na explicação do projeto. Vamos precisar também de 2 metros de fio rígido com secção de 4 mm ao quadrado, beleza? Uma bateria que nos forneça 12 volts com no mínimo 8 amperes. Uma bateria de ácido chumbo, tá, galera? Essa daqui é uma bateria de moto, pode ser também uma bateria de no break. 2 pedacinhos de fio 0.25 mm de diâmetro, os dois têm 9 mm. Também vamos precisar de 2 fios flexíveis de 4 mm ao quadrado, a secção dele, e os dois tem comprimento de 40 centímetros. O ideal é você ter um preto e um vermelho, só que como eu não tenho um preto, eu vou sinalizar um com fita isolante azul como sendo negativo, então o que tem fita isolante azul é o negativo. Também vamos precisar de uma base de madeira de 20 por 20 centímetros com espessura de 3 mm. Para começar nosso projeto, nós vamos cortar 2 pedaços do nosso fio rígido de secção de 4 mm de 15 centímetros e vamos remover a capa. O ideal é usar fio esmaltado, mas como nós não temos e é difícil achar, para facilitar para vocês, vamos usar o fio decapado mesmo. Também vamos cortar 2 pedaços de fio, né, do nosso mesmo fio rígido de 38 centímetros cada um e decapá-los. Para começar a fazer nossa bobina, nós precisamos de algo que tenha 3 centímetros de diâmetro. Eu achei esse formão, você pode achar um objeto aí com 3 centímetros de diâmetro cilíndrico para começar a enrolar nossa bobina. Deixamos um pedaço de mais ou menos 5 centímetros ali e vamos enrolar 3 voltas da nossa bobina. O fio já está cortado de um tamanho certo que ao término da bobina ele já vai ficar certinho. Agora nós vamos dobrar os terminais de modo a que as duas extremidades da bobina fiquem paralelas. Uma tem que ficar um pouquinho menor que a outra, mais ou menos ali 1 centímetro menor que a outra. Não é importante aí ter muita precisão. Ficou desse jeito, galera.
Só para você ter uma noção, ali 4 centímetros e 2 centímetros o terminal, né? Os terminais que sobraram, que eu acabei cortando e fazendo alguns ajustes. Nós fizemos a primeira bobina, agora nós vamos fazer a segunda, que vai dar em continuação a ela, né? Porque nós temos que fazer um tape central. É a mesma coisa. A única diferença é que ao pôr no formão agora, você vai deixar o pedaço de 2 milímetros no começo da bobina. E enrole agora as 3 voltas. 1, 2, 3. E vai fazer a mesma coisa, dobrar em 90 graus os terminais e deixá-los paralelos. Um de mais ou menos 2 centímetros e outro de mais ou menos 4 centímetros. Legal, pessoal, percebam que uma é a continuação da outra para nós tirarmos um tape central da nossa bobina. Então nós temos uma bobina de 6 espiras com tape central. Para juntá-las, nós vamos ter que soldar, e para melhorar nossa precisão, nós vamos colocá-las de volta no formão. Dá uma desentortada com alicate para deixar os terminais centrais alinhados. Vamos dar um jeito de segurá-las, eu vou pôr alicate para apoiar, e vamos soldar esses terminais. Use bastante solda para deixá-los bem firmes. Nossa bobina está pronta e agora nós vamos pegar os 3 capacitores e colocar um pedacinho de fita dupla face em somente um lado deles, para que nós possamos fazer assim, ó, juntar os 3, manter os 3 colados. Quem não tem fita dupla face pode estar utilizando com certeza cola quente. Depois, com os nossos pedacinhos de 15 centímetros de fio rígido de secção 4 milímetros, nós vamos posicioná-lo dessa forma, deixar 5 centímetros ali à frente, né? A parte de trás não importa, e vamos soldá-los nos capacitores. É só observar como nós estamos fazendo no vídeo. Solda o primeiro terminal e solda o resto dos terminais. Isso vai garantir uma associação em paralelo dos capacitores, o que resultará na soma das capacitâncias. Vamos fazer isso para o outro fio também, deixando 5 centímetros. É só copiar do vídeo, galera, não tem segredo. Agora nós vamos unir a bobina aos terminais de 5 centímetros que nós deixamos. Então basta posicioná-la de um jeito que ela permaneça e fique, né? E vamos soldar as duas extremidades. Feito isso, vamos estanhar as outras extremidades dos nossos fios, só para garantir que nós soldemos mais facilmente. Você está vendo os MOSFETs aí? Olha o jeito que eu deixei dobrados os terminais e cortados. Façam isso também para facilitar na hora de montar. Um em 90 graus e o outro cortado, né? Façam isso para os dois. Vamos posicioná-los dessa forma aqui. O terminal maior vai em contato com os fios. E vamos soldá-los, ó. Já colocamos a base de madeira embaixo para garantir que fique já fixo já, né? Esse é um pedacinho de 5,5 centímetros de fio de cobre. Esse pedacinho nós vamos usar para juntar os source, né? Os terminais source dos nossos MOSFETs. Eu já deixei estanhado ali na altura do source para ficar fácil de montar. Aí dá mais ou menos 5,5 centímetros. E vamos segurar com um alicate para não queimar o dedo e vamos soldar nos terminais de source. Esse será o nosso negativo. Olha aí em detalhe para você conferir. Agora com o resistor de 1K, nós vamos soldá-lo entre os terminais gate e o source, que seria essa nossa barrinha de cobre que nós soldamos aí agora. Para isso nós vamos cortar o resistor de certa forma. É só observar no vídeo também e fazer igual. De um jeito que ficou mais esteticamente legal, né? Eu já mostro em detalhes para vocês aí. Olha só como ficou entre o gate e o source, né? Vamos fazer isso para o outro MOSFET também com outro resistor de 1K. Mesma coisa. Agora com o nosso resistor de 150 ohms, o de vocês vai ser de 2 watts, né?
Eu estou usando de 10 porque não tem estoque. Vamos cortar os terminais deles, né, os inferiores, deixar menor, só para ficar fácil da gente soldar e ficar mais esteticamente agradável. Vamos estanhá-los para que facilite a solda. E depois também vamos estanhá-los as barras de cobre, né, ligadas aos drain dos nossos MOSFETs. Então vamos estanhar uma, depois a outra, para aí soldar os nossos resistores. Eles serão soldados assim, ó, desse jeitinho que você está vendo, só que em 90 graus para ficar mais legal. Soldado um, solde o outro também. Agora vamos cortar os terminais, não tem necessidade de ser tão grande. E agora com os fios de 9 centímetros em mão, os fios pretinhos, vamos soldá-los da forma que você vê no vídeo. Já está estanhado os terminais, os fios já estão descascados, as duas pontas estanhados, né, decapados. Esse daí nós vamos ligar nesse terminal do resistor e lá no gate do nosso outro MOSFET. Ele vai ficar, esse nosso circuito ficará cruzado. Ó, desse jeitinho aí que você vê, lá no gate, junto com o resistor de 1K. Agora a mesma coisa para o outro. Agora esse é o nosso fio negativo, né? Se você achou um preto, melhor ainda. Vamos estanhar esse terminal que interliga o source e vamos soldar o fio negativo, pois é aí que nós ligaremos o negativo da nossa bateria. Agora nós vamos cortar mais um pedacinho de fio de 55 centímetros, né, para fazer nossa outra bobina. Aí já estamos finalizando. Já está decapado. Você vai precisar de um objeto que tenha 1 centímetro de diâmetro. Eu usei essa caneta permanente aí, da Pilot, então você pode perceber que ela tem 1 centímetro. Nós vamos deixar mais ou menos 5 centímetros de fio para fora e vamos enrolar as 10 voltas. Um terminal ficará maior que o outro. É importante as espiras não estarem encostadas uma na outra, pessoal, afinal nosso fio não é esmaltado, tá? Eu vou posicionar de uma forma que fique mais esteticamente bonito e também que favoreça a mecânica, então vocês só copiem aí do vídeo como que eu estou fazendo isso. Nossa bobina vai ter que ser ligada entre o tape central da nossa bobina e o positivo. Agora nós vamos soldar a bobina de 10 espiras na bobina de 6 espiras. Feito isso, agora nós vamos descascar o fio positivo, o fio vermelho mesmo, né? E soldar ao terminal da nossa bobina de 10 voltas. Agora nós vamos testar, moçada, já está pronto. Basta ligar o fio negativo no terminal negativo da bobina. Eu estou utilizando uma garrinha de jacaré para mantê-lo preso. E o positivo eu vou ligar ali. Coloquei o estilete ao centro da bobina e agora eu vou energizar a bateria. Energizei e instantaneamente quase ele começa a aquecer. Nesse momento percebo que ele está derretendo meu estilete e uso o meu cérebro para retirar a lâmina do estilete, né, burrão? Aí agora, segurando com um alicate a lâmina do estilete, posso demonstrar o efeito. Vocês podem ver que ele aquece a ponto de ficar incandescente, né, moçada? A luz atrapalha um pouco visualizar, mas eu vou estar desligando a luz para vocês aí. Olha só, ligou, aqueceu, ficou incandescente, não tem imagem acelerada aí, tá, moçada? Agora com uma faca, que é a mesma imagem que vocês viram no começo do vídeo. Eu seguro a faca para mostrar que ela está fria, né, que não tem armação nenhuma aí. Vocês podem perceber pelo vídeo que ele não está acelerado. Eu ligo, ele aquece a faca já está incandescente e corta um pedacinho de plástico, uma tampinha de garrafa d'água, né? Vocês podem ver que ele não afeta meu dedo, pois meu dedo não é condutor de eletricidade. Agora nós vamos ver como o nosso circuito está funcionando, né? A parte eletrônica e também entender como que esse indutor sem contato nenhum com este objeto metálico, condutor, né, consegue aquecê-lo. Primeiramente eu vou começar agradecendo a alguns cientistas, né, por terem estudado esses fenômenos, né, e permitir que nós consigamos construir em casa, né, utilizando apenas alguns simples materiais, esse tipo de equipamento. Claro que são inúmeros cientistas, alguns não tão famosos, não receberam aí a popularidade que mereciam, mas nós vamos focar nos mais relevantes aqui para o nosso experimento, que são Michael Faraday. Então, muito obrigado, Michael Faraday, pelos seus estudos.
principalmente aqueles que são subjacentes, né, as descobertas subjacentes à indução eletromagnética, ao dieletromagnetismo e à eletrólise. Também muito obrigado a Foucault pelos seus estudos relacionados à área da indução eletromagnética. Então, galera, como que está funcionando o nosso circuito? Quem estudou um pouco de eletrônica já viu de cara aí, né, que nós temos basicamente um oscilador LC, né, um oscilador com um indutor e um capacitor. É esse oscilador que manda no nosso circuito, ele que determina a frequência de oscilação. Se você não lembra ou nunca estudou eletrônica, pesquise no Google a respeito de oscilador LC, oscilador indutor e capacitor. Inclusive, observe a fórmula que é utilizada para calcular a frequência de oscilação desses dois caras aqui. Não é uma fórmula complicada e serve com base nos valores de capacitância e indutância para a gente calcular a frequência de oscilação. Então lembre-se, são esses dois caras que determinam a frequência de oscilação do nosso circuito. Esse outro indutor que nós construímos serve basicamente para que a frequência de oscilação não retorne para a alimentação, para a nossa bateria no caso. Para que esse oscilador LC continue oscilando, é necessário uma realimentação, e para que ele tenha alta corrente, é necessário um chaveamento com essa tal alta corrente, né? Para isso que nós utilizamos aqui dois MOSFETs. Esses são MOSFETs IRFZ44N, o canal dele é do tipo N, né? Nós utilizamos MOSFETs porque eles são muito bons para chavear altas correntes e trabalhar com altas frequências. Basicamente, o papel dos nossos MOSFETs é pegar esse negativo que chega até aqui, ó, no source deles, né? E chaveá-los para o drain, né? Que são esses dois terminais dele, de acordo com o sinal que entra no gate. Então eles estão servindo como comutadores, permitindo o negativo que chega aqui ser chaveado para cá e ora ser chaveado para cá. Perceba que o positivo chega direto ao terminal central do nosso indutor, né, da nossa bobina. Então se eu mando o negativo para cá, ela aciona. Se eu mando o negativo para cá, ela aciona. E basicamente esses dois MOSFETs estão fazendo isso. Ora tem negativo aqui, ora tem aqui, ora tem aqui, ora tem aqui. E eles ficam alternando esse negativo, gerando aqui no nosso indutor um campo magnético oscilante, né? Um campo eletromagnético alternado de alta intensidade, devido ao fato de ele estar trabalhando com alta corrente. Perceba, galera, que os terminais de dreno de um MOSFET está ligado através de um resistor no gate do outro. Isso que permite com que isso faz com que um acione enquanto o outro está desacionado, fazendo com que esse chaveamento seja alternado. Lembrando que essa frequência de chaveamento dos MOSFETs é determinado pelo valor do capacitor e do indutor também. Esse oscilador aqui é basicamente conhecido como oscilador ZVS, ou Zero Voltage Switching. Agora, pessoal, seria interessante se a gente medisse essa frequência de oscilação aqui, né? Dá para calcular, né? Com uma fórmula até básica, mas a gente vai medir. Eu vou pegar um negativo aqui e ligar o negativo da bateria. E vou pôr o meu multímetro na escala de Hertz aqui, frequência. Conectar esse terminal aqui, pode ser tanto aqui como aqui. E vou alimentar meu circuito. Olha lá, nós observamos que a oscilação é de 35.4 Hz mais ou menos. Lembrando que esses valores de oscilação é dada pelo valor do capacitor e do valor do indutor. Então, para resumir, moçada, nós temos um oscilador LC, dado pelo indutor e pelo capacitor. Esse indutor precisa ser realimentado e chaveado com alta corrente. Aí que entram em ação os MOSFETs, que fazem o chaveamento do negativo da bateria do terra para esses dois terminais. Se você perceber, o positivo chega direto por aqui no tape central da nossa bobina, e conforme ele aciona negativo, ela vai acionando, né? Devido ao fato dos transistores estarem configurados dessa forma, é sempre um que aciona quando o outro não está acionado. Então, temos negativo aqui, hora negativo aqui, hora negativo aqui, hora aqui. Isso numa frequência de 35.5 mil vezes por segundo. Eu vou fazer uma observação aqui com relação aos capacitores e aos resistores. Eu utilizei aqui resistores de 10 watts. Não é necessário toda essa potência, porém é o que eu tinha em estoque aqui no momento, né? Se você utilizar resistores de 2 watts, já está mais do que o suficiente. Agora, os capacitores podem ser um problemão, talvez, aí para o nosso circuito. Os capacitores ideais para serem utilizados aqui são capacitores do tipo MKP, de polipropileno metalizado, que são capacitores com uma isolação incrível, né? Bem grande, ele tem uma isolação do dielétrico ali bem grande, suportando aí alguns até 1600 volts. Eles suportam altas frequências e também altas temperaturas.
Eu estou utilizando aqui no meu circuito capacitores de poliéster normal e eu tive que fazer uma série de testes para ver até quando eles aguentavam. A capacitância ideal para o meu circuito aqui é de 1.65 microfarad. Então, se eu tivesse os capacitores MKP, eu iria utilizar 5 deles em paralelo e cada um teria 0.33 microfarad por 250 volts, o que totalizaria em uma capacitância total de 1.65 microfarad. Nesse caso, eu estou utilizando 3 capacitores de poliéster de 6.8 micro cada um por 250 volts de isolação. É muita capacitância, é uma capacitância acima da recomendada. Porém, foi a única forma de fazer com que o nosso circuito funcionasse. Porque se você deixa só um desse ou tenta usar um de capacitância menor, ele acaba aquecendo e estufando, estragando o capacitor. Então vou postar 2 circuitos lá na página do blog. O ideal, que seria com 5 capacitores de MKP, que você pode comprar da China, eu já encomendei os meus, e esse circuito que também funciona, só que com capacitores não recomendados, né? Capacitores aí que vai fazer funcionar. O que acontece? Quais é o prejuízo de estar utilizando esse capacitor? Primeiro, não recomendo acionar esse circuito por mais de 40 segundos, devido ao aquecimento dos capacitores. E outra, a corrente de consumo do nosso circuito acaba subindo muito. Com os capacitores ideais, em repouso normalmente ele daria 2 amperes, ou seja, sem objeto metálico aqui no meio. Agora, quando eu tivesse objeto metálico, era para subir para no máximo aí 8 amperes. Desse jeito que ele está aqui, ele em repouso está consumindo 11 amperes devido ao fato de ter uma alta capacitância aqui. E quando eu coloco o metal, ele sobe para mais de 20 amperes. Ainda bem que nós estamos utilizando uma bateria de ácido chumbo, que tem uma corrente de curto-circuito ali de até 100 amperes. Esse, então, é basicamente o funcionamento do nosso circuito. Agora, como que esse indutor consegue aquecer um objeto a ponto de deixá-lo incandescente quando ele se encontra dentro do indutor? A primeira coisa que a gente tem que entender é que somente materiais condutores aquecerão aqui dentro. E materiais com maior quantidade de ferro, ou seja, materiais mais ferrosos, aquecerão mais rápido, tá? Materiais menos ferrosos aquecem menos, materiais mais ferrosos aquecerão mais e em maior quantidade. Por isso que quando eu boto o meu dedo aqui no vídeo e ligo, ele não queima meu dedo, pois meu dedo não é um condutor, né? Condutor de eletricidade. Basicamente funciona assim. Aqui nós temos então 35 kHz de frequência, ele pulsa um campo eletromagnético de 35 kHz de alta intensidade. Então nós temos um campo magnético aqui oscilante. Quando nós colocamos esse objeto condutor aqui dentro, esse objeto condutor ele é influenciado por esse campo. E nesse condutor surgem então correntes parasitas, conhecidos como corrente de Eddy ou correntes de Foucault. Devido ao fato de existir uma corrente aqui dentro do metal, há uma circulação de elétrons. E esses elétrons circulando aqui dentro se encontram com a resistência desse material. Cada material tem uma resistência elétrica. E os elétrons, então, quando se encontram com essa resistência, geram calor. É a mesma coisa que ligar um resistor de baixa resistência em uma fonte, por exemplo. O resistor aquece, né? É o que acontece aqui. Os elétrons se movendo aqui dentro, encontram-se com a resistência e o metal acaba aquecendo. Em transformadores, essas correntes parasitas, né? Elas não são bem-vindas, pois aí o transformador acaba aquecendo em vez de transformar a tensão em uma tensão mais alta ou mais baixa, perdendo o seu rendimento. Por isso que ele é formado por lâminas para acabar com essas correntes parasitas, né? Correntes de Eddy ou de Foucault. Nesse nosso experimento, nós queremos as correntes parasitas. Elas são bem-vindas, pois elas causarão o aquecimento do metal que nós colocarmos aqui dentro. Aquecedores indutivos, galera, são utilizados na indústria desde 1920. Ela começou basicamente a ser utilizada na indústria devido à Segunda Guerra Mundial, devido à necessidade deles prepararem armamentos com alta velocidade. E o aquecimento indutivo permite que você aqueça metais com alta velocidade e com alta eficiência energética. Principalmente era utilizado na Segunda Guerra para aquecer peças de motores, para deixá-las mais resistentes, beleza? Através da têmpera. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Dá um joinha aí, pessoal, porque isso dá muito trabalho para fazer. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Para quem é inscrito já, muito obrigado e até o próximo vídeo com um projeto extremamente interessante para a gente aprender ainda mais sobre eletrônica e se inspirar no meio desses fenômenos físicos. Obrigado.